É isso aí, meu povo. Muito boa tarde para todo mundo. Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do Ecotrincast, abrindo mais uma semana do Ecotrim aqui com vocês, trazendo todos os dias temas relevantes para a evolução humana. Trago para vocês espiritualidade ampla, livre, universalista e prática, autoconhecimento, cura emocional profunda e muito mais, metafísica da prosperidade, muito mais para quem queira um trabalho sério, evolutivo, para quem quer se jogar mesmo numa nova vida feliz e evolutiva. São 37 anos que eu atuo já como professor em todas essas áreas, né, combinando de uma maneira muito livre e inteligente todos esses conhecimentos para que vocês possam crescer de verdade. E hoje vamos abrir a semana com um tema muito bacana, imperdível, sobre você e seus personagens, né? Quantos personagens você tem aí dentro de você? Quantos personagens existem em você? Você sozinha, você já é um grupo de teatro. Você é um grupo de teatro. São muitas máscaras e muitos personagens. Você sozinho, você sozinha já é um grupo completo. Mas existem algumas máscaras, alguns personagens que você adota a maior parte do seu tempo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. É muito cansativo, é muito desgastante viver uma vida que não seja autêntica. Viver contra o que a alma pede, viver contra sua espontaneidade. Então, na live de agora, eu quero te mostrar qual é o caminho, né, dessa espontaneidade, por que você nutre essas máscaras aí, esses personagens, e vamos aprender e crescer muito com a live de hoje. Bom, turma, estou com vocês aqui no YouTube, no meu canal Marcelo Cotrim. Quero pedir para todo mundo que já está comigo desde o começo a gentileza, o carinho de curtir, compartilhar. Dedo na tela aí, caprichem para que muito mais gente venha aprender nesse momento. Agradeço quem me ajuda a ajudar mais pessoas e bem cumprir meu propósito, minha missão. Forme essa rede aqui comigo. E quem está aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para você ser avisado a cada novo episódio ou live que acontece aqui, tá bom? Então, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, né? Todo mundo que está inscrito, se não ativou o sininho antes, ativa agora. E vamos lá então falar sobre o fim desses personagens, né? Porque, olha, eu vou te dizer, a criança que nós fomos quando nascemos, não tinha personagem nenhum. A reencarnação, mesmo como espiritualista, eu digo, ela nos traz uma lei que chamamos de lei do esquecimento. E esse esquecimento relativo sobre o passado dá à criança uma condição de surgir novamente numa fase em que o cérebro está 0 quilômetro, sem memórias dolorosas, sem memórias difíceis e sem, portanto, o mecanismo de defesa que é a máscara, o personagem, a personagem. O personagem é um mecanismo de defesa do ego, para tentar evitar o sofrimento. Então, vamos lá entender, a partir de agora, o que acontece, né? Veja só, quem você é fora dos teus personagens, né? Quem você é fora dessa necessidade de manter aparências, né? Quem você é quando você não está tentando agradar. Você sabe uma coisa interessante? Vou até fazer um reels depois sobre isso. Uma coisa muito interessante é que existem duas formas, presta atenção e anote o que eu vou dizer. Existem duas maneiras de você sustentar máscaras de defesa do ego, de proteção nos relacionamentos com o mundo, família, trabalho, vida social. Uma delas, você sabe bem, é tentar agradar, não é? Tentar ser o bonzinho, a boazinha, fazer o que os outros querem, para tentar não perder a aprovação, para ser aceito, porque o medo é o medo da solidão que há por trás. Mas você sabe que existe uma outra máscara que é o oposto disso? Você o tempo inteiro quer desagradar. Porque o querer desagradar é repelir todo mundo para que ninguém te conheça, para que ninguém olhe para você com intimidade, porque você não se gosta, você não está se amando, você não está olhando para a tua verdade, você acha que é tão ruim ser você, você acha que o teu jeito de ser lá no fundo é tão feio que você agride os outros para que os outros não cheguem perto, não invadam um limite, que é um limite que você criou para manter relações distantes de você. Então, basicamente, as máscaras, existem muitas específicas, máscaras de defesa do ego, mas basicamente existe o querer agradar
e o querer desagradar para fazer o que quer ou para poder manter uma certa proteção em relação às suas fragilidades, aos pontos mais sensíveis da tua criança interior ferida. Por isso é tão importante você identificar. Eu posso te dizer com toda certeza, você não é nem essa pessoa que quer agradar o tempo todo, mas você também não é essa pessoa que quer desagradar o tempo inteiro. Ninguém é assim na sua natureza. Isso é bom falar, porque às vezes a gente fala tanto desses que querem agradar, que aqueles que são rabugentos, críticos, chatos, né? Ô chatos, estou falando com vocês, viu? Então vocês que são rabugentos, críticos, chatos, são pessoas que muitas vezes acham que, falam assim, eu faço isso mesmo, Marcelo, eu não quero agradar ninguém. Ah, mas virou profissão agora? Não agradar ninguém? Virou profissão? Então quer dizer que 24 horas por dia você não quer agradar ninguém. Então perceba que você também está se protegendo. Você está se protegendo de confiar, de amar, de talvez você tenha tido muitas traições de relacionamentos desde criança, traição de confiança, eu digo, viu? Não é uma traição só na relação romântica, afetiva, sexual, não. É uma traição de confiança. E às vezes uma maneira de não sofrer de novo também é manter a distância. Tem vários motivos pelos quais você pode querer manter essa distância. Então, olha como é importante esse alerta, não é? Talvez você nunca tenha ouvido alguém, um terapeuta, falar com você dessa maneira, explicando esse outro lado da máscara que quer desagradar. E isso é importante, porque você criou o quê? Eu pergunto para você de outra maneira. Você criou uma armadura de aceitação. Não seria nem uma armadura, é uma fantasia colorida, né? Um palhaço, sei lá o quê. Né? Qual é a tua armadura? Qual é a tua fantasia? Enfermeira? Palhaço? Né? Qual que é a tua fantasia aí que você quer agradar os outros? Né? É de criancinha? Né? É o tempo inteiro sendo infantil com tudo? Qual é a tua fantasia? Né? Ou a tua fantasia é uma armadura de uma pessoa que, na verdade, não quer que ninguém chegue perto. Você quer ser rejeitado, que é para não ter que confiar em ninguém, para não se decepcionar, para não se frustrar, porque agora você não acredita mais no amor, você não acredita mais que o ser humano possa ser bom com você. Percebe que você está, tanto num caso como no outro, profundamente traumatizado. Profundamente traumatizado. Então, você vai reprimindo. Vamos lá, vamos falar de outros exemplos de máscaras, né? Você, por exemplo, pode ser uma pessoa... olha que interessante, essa pessoa que quer se distanciar pode ser até uma pessoa espiritualizada, uma pessoa religiosa, e ela usa aquilo tudo para falar, não, eu já sofri demais, agora eu me elevei. Eu me elevei, estou no topo. Então é só meditação, é só lida com conceitos filosóficos, não convive com ninguém, só lê livro, porque livro é a ideia de uma pessoa que a hora que ela quer calar a boca é só fechar o livro. Então, na verdade, ela quer ter o controle da coisa. Então, na verdade, tem pessoas que usam a própria espiritualidade para se isolarem, para se manterem no seu patamar ali de isolamento e, sabe, não, agora a minha relação é só com Deus, né? Turma, não existe isso, a gente não evolui, Deus está em você, mas está em todas as pessoas. Não existe evolução dessa maneira no isolamento. Então, presta atenção, hoje é uma live importante para você quebrar suas autocorrupções, que são mecanismos de defesa, negações, né? Até comigo aqui como terapeuta seu, você tenta negar, né? Eu vejo aqui às vezes uns comentários resistentes, mas Marcelo, a coisa não é bem assim, né? Eu estou assim na minha espiritualidade. Agora, por exemplo, eu peguei muita gente da espiritualidade. A gente fala assim, não, Marcelo, mas não é isso. É que quando a gente percebe que alcança uma frequência mais elevada da quinta dimensão, presta atenção, vai te catar, presta atenção. Que quinta dimensão que você está, na verdade, se enganando, né? Você está, na verdade, se iludindo, usando argumento esotérico para usar do seu complexo de inferioridade e superioridade ao mesmo tempo. Se sente inferior quando está perto dos outros, se distancia para se sentir superior. Percebe? Aí fica na sua meditação, fica aí na sua... Gente, meditação é lindo, eu ensino várias, mas isso em relação com a vida, engajado com a vida, não se isolando, né? Ficar só ali, chá de erva cidreira, chá de não sei o quê, com passarinho, meditação e literatura espírita, e aí você não vive a vida real, isso não é vida, isso não é evolução. Você precisa, eu estou brincando com essas coisas, mas o que eu estou querendo dizer é, não adianta usar esses elementos sutis e você evitar a vida real. A vida real é convivência.
Então, presta atenção, né? Uma pessoa que usa máscara, vamos lá, colocar outros exemplos bem práticos para tirar vocês da ilusão. Uma pessoa muito compreensiva, o tempo inteiro ela é compreensiva, ela está com medo. Porque, na verdade, ninguém é tão compreensivo todo o tempo. A não ser que você seja um Cristo, né? Então, na verdade, uma pessoa compreensiva 100% do tempo, ela está usando a máscara do compreensivo para ser agradável, né? Uma pessoa engraçada, o tempo inteiro ela é engraçada, faz piada o tempo inteiro, tira sarro de tudo, de todos, de si, dos outros. O que está escondendo? Tristeza. Sentimento de perda. Está escondendo isso, está escondendo medo da solidão, tristeza por solidão, porque ninguém compreende a pessoa. Só que ela desistiu. Olha que interessante, hein? Isso dá um outro rio depois também. A pessoa desiste, ela desiste de acreditar nela. Ela desiste de acreditar que ela seja capaz de ser amada por quem ela é. Aí o que ela faz? Piadas. Ela vira um palhaço. Para poder ser agradável através da máscara teatral. Porque nem ela confia na possibilidade de que alguém a ame do jeito que ela é. Você percebe como as máscaras todas têm uma função. Ou aquela bem tradicional da pessoa que precisa, hoje em dia é muito comum, né? A pessoa querer se autoafirmar no sucesso, né? Super bem sucedida, homem ou mulher, exatamente porque tem muito medo da humilhação, tem muito medo de ser colocado de modo inferior por algum motivo. Então, eu estou mostrando para vocês que o primeiro grande passo é você reconhecer. Eu acho que até aqui, o que eu expliquei na live de agora, deve estar ajudando bastante você, não é? A entender como foram construídos esses personagens, como essas máscaras foram formatadas, edificadas para chegar no ponto que chegou. A partir desse momento, o que nós vamos fazer? Curtir e compartilhar essa live, que está muito boa, né? Então vai lá, curte, compartilha, faça o favor de espalhar. Enquanto eu vou ensinando, você vai curtindo, compartilhando, avisando que o primeiro Ecotrim dessa semana está demais, tá bom? Curta, compartilha, avise os amigos, se inscreva aqui embaixo, se não é inscrito ainda, e aí eu continuo agora ensinando vocês. Então, outra coisa, vamos lá. A partir do momento, então, que você tomou consciência, como eu disse, de como essas máscaras foram formatadas, chega aquele momento que a mudança precisa acontecer. E como, né? Em que momento da vida as pessoas normalmente falam cansei da máscara? Exatamente quando você começa a perceber que aquilo é muito desgastante e que você perdeu totalmente a conexão com você mesmo e você está provavelmente muito triste ou muito deprimida, porque ninguém é feliz quando perde conexão com a própria essência, quando perde a liberdade de expressar a própria essência. O personagem, ele exige de você um controle de imagem que é muito desgastante. Você gasta 5, 10 vezes mais energia para o personagem. Você quer ver como você tem personagem? Você tá ali no personagem, no trabalho, na rua, sei lá, na relação, às vezes até na relação com o marido e com a esposa. Tem gente que usa personagem até nessa relação, dorme de máscara. E aí a pessoa, a hora que ela está sozinha, ela desmonta. Ela está um bagaço, né? Por quê? Porque ela sabe que ela se maltratou, ela se deixou maltratar. E aí ela tenta descansar para no dia seguinte sustentar de novo aquela máscara pesada. É seu caso? Vamos mudar essa história? Vamos curar a tua criança interior ferida? Vamos passar a fase inevitável e necessária da cura, que é o casulo, o cocum? A gente precisa disso, né? Senão você vai continuar a lagarta, andando a passos lentos, né, com medo de dar um passo novo, de mudar de caminho. É preciso saltar para o casulo, para resultar na libertação daquele eu borboleta, o eu livre, colorido, cheio de vivacidade, que tem liberdade para ser quem é. Então, na verdade, turma, o que acontece? Essa repressão de sentimentos adoece, é um motivo que você quer parar de usar máscara. Esse controle constante de imagem é muito desgastante. O isolamento, o sentimento de solidão, né? Porque se você não está na sua verdade, você não encontra as pessoas que se conectariam com você, que podem se conectar com o teu eu verdadeiro. Então você precisa ter a coragem de abrir mão de todas essas máscaras. E eu vejo muito isso. O primeiro momento é reconhecer as máscaras. O segundo momento é tomar uma atitude de reprogramação interna,
tentar parar de usar essas máscaras, mesmo que resulte em problemas, entre aspas. Porque quando você para de usar as máscaras, certas situações, certas relações vão se desfazendo, ou elas vão entrando em conflito, porque as pessoas não entendem você. Você era falso? Você era o quê? Você está doente? Você está louco? Está louca? O que está acontecendo com você? As pessoas não entendem, porque você estava numa postura tipo servil, simpático, simpática, e agora você está, como eu falei, um bagaço, sugado, né, mal-humorado, mal-humorada, e aí você está mostrando quem você é, não é? Não, você está mostrando você doente, você desgastado, você não é aquilo também. Você não é aquela pessoa que quando tira a máscara se mostra ali esgotada. Mas é o começo de uma recuperação da sua verdadeira essência. É o começo de recuperar o brilho da alma, né? O brilho da alma perdido naquele processo extremamente doloroso, né, de ter que ser quem os outros querem ou quem você julga que os outros querem que você seja, né? Às vezes os outros nem querem, é você que julga isso. Tem muito disso também. Pode ser que pontualmente num caso ou no outro, tenha pessoas que cobrem de você usar aquela máscara, mas tem gente que não está nem aí. É você que se exige. Aí chega o terceiro momento, o terceiro ponto mais importante de todos. Como é que eu faço então para deixar essa máscara cair e se quebrar definitivamente? Você precisa, portanto, além de respeitar teu esgotamento, teu cansaço, né? Como eu disse para vocês, você precisa, agora anota o que eu vou dizer, você precisa, e passa a caneta amarela, você precisa perder o medo de romper com as ilusões que você tem de que deve ser perfeito. Você precisa romper com a ilusão da perfeição. Quando você rompe com a ilusão da perfeição, automaticamente você começa a entender que a vida é para ser vivida no crescimento, no sentimento. E se nós somos sensíveis, se nós temos sentimentos, não seremos iguais todos os dias. Nós teremos dias diferentes, respostas diferentes para a vida. E essa tomada de consciência é muito importante. Sabe, respeitar que eu tenho um perfil, é claro, eu tenho uma personalidade, né, geral, que representa quem eu sou hoje em dia. Mas eu também tenho vários sentimentos. Eu sou rico sabe, nos instrumentos emocionais que eu tenho, nos instrumentos de sentimentos que eu tenho. Portanto, eu tenho direito de estar hoje mais feliz ou mais alegre, amanhã mais introspectivo, depois de amanhã mais curioso, interessado, observador, no outro dia mais intuitivo. Eu posso usar todas essas ferramentas que pertencem a mim, sem de maneira nenhuma ter que usar uma máscara, que seria tentar ser perfeito, como os outros querem ou eu acho que os outros esperam de mim. Entende? Tentar corresponder, tentar buscar validação dos outros todo o tempo. E de onde vem tudo isso? Vem da educação que recebemos na infância. Vem da criança interior, ferida pelo pai, pela mãe ou por quem fez esse papel, os nossos principais cuidadores, né? E essa criança ferida, ela provavelmente o pai ou a mãe eram muito exigentes conosco, com você quando era criança, ou com eles mesmos, e você espelhou, sabe aquela projeção que eu expliquei, né, na semana passada, aquela projeção de personalidade, você pode ter projetado inconscientemente na mãe, no pai. Se a mãe, por exemplo, era uma pessoa parecida com você e ela era muito autoexigente, muito perfeccionista, usava muitas máscaras por isso, você pode ter adotado esse comportamento como sendo o normal da vida, entende? E hoje isso te faz sofrer, porque lá no fundo você percebe o que eu falei, perdeu a conexão com a própria essência, perdeu a conexão com a própria alma. Então, que tal, de verdade, verdadeiramente, você ter coragem? Toma essa coragem agora. Eu estou te ajudando para isso nesse momento. Eu estou aqui no episódio do Ecotrim, trazendo para você, né, uma forma de crescimento incrível, se você se permitir. Estou aqui para te ajudar como seu terapeuta. E vamos juntos, hein? Seguir nesse processo. Mas é preciso que você se responsabilize. Pergunte para si mesmo, o que eu finjo ser? Olha aí, estou te chamando de fingido, hein? Fingida. O que eu finjo ser para ser aceito?
Ou o que eu finjo ser para que ninguém se aproxime da minha intimidade? Entende? Conectando com aquilo que eu falei lá no começo da live. O que eu finjo ser? Porque você finge, enquanto alguém que sustenta máscaras para manter os outros distantes. Então, se pergunte e se dê o direito de se autorizar, se autorize a ser você mesmo. Se autorize. Essa palavra é ótima, porque a autorização vem de uma decisão, onde eu recupero a autoridade. Então eu me autorizo a ser quem eu sou. Marcelo, eu te autorizo, 100%. Carta branca, seja quem você é. A hora que eu me coloco dessa forma, o meu poder multiplica. O meu poder multiplica. Claro que eu vou usar com sabedoria, não vou fazer nada que agrida os meus princípios, nem em relação a mim ou aos outros. Mas isso não quer dizer, princípio é uma coisa, princípio é evolutivo, princípio é ética. Outra coisa é condicionamento e trauma. Tá ajudando vocês aí, povo? Se tá ajudando, curte e compartilha muito aí essa live, por gentileza, que ajuda demais outras pessoas. Você me ajuda a cumprir minha missão também, meu propósito. Agradeço quem curte, compartilha, multiplica o EcoTrincast. Quem não pegou inteira a live, o episódio, ó, tá salvo aqui na playlist do YouTube, canal Marcelo Cotrim, e tá salvo também no Spotify. Me segue no Spotify, EcoTrincast, e todas as lives do EcoTrim estão lá, dá para maratonar todas as lives, tá bem? E só não deixa de avaliar. Avalie as lives lá no Spotify, que é importante para mim. E eu tenho aqui um convite que é absurdo de incrível, e é um presente, um evento gratuito para te ajudar mais ainda do que eu já estou fazendo no EcoTrim. Eu vou realizar o evento Expressões da Alma, dias 19, 20 e 21 agora de maio. Vai acontecer ao meio-dia no horário do EcoTrim, ao vivo, né? E vai ter teoria e práticas nos 3 dias, tá imperdível. E nesse evento eu vou trabalhar o resgate e a cura da criança interior, cura de traumas. O que é a criança interior? São tuas emoções, tua afetividade, é curar traumas, eliminar condicionamentos, especialmente ligado ao tema de hoje, tirar as máscaras. Vou te ajudar a tirar as máscaras. Vou te ajudar a recuperar a tua essência divina, a tua criança divina, o arquétipo da criança curiosa, livre, natural, né? A eterna criança no bom sentido, que é a criança que não perde a vivacidade, a curiosidade, o querer aprender, o querer ser feliz e compartilhar com o mundo dessa felicidade. Então, no dia 19, segunda-feira, 19 de maio agora, eu vou ensinar sobre como eliminar traumas e condicionamentos que geram escassez, ok? E aí vai ter prática para isso. No segundo dia, eu vou ensinar você como resgatar e curar a tua criança interior, eliminando aí gatilhos emocionais negativos, repetições kármicas, fazendo um trabalho de corte com um passado incrível. E no terceiro dia, dia 21, quarta-feira, vai acontecer o aulão ao vivo, para quem se inscreve aqui embaixo, viu? Já vou passar o detalhe para vocês se inscreverem, precisa se inscrever, viu? No terceiro aulão, vamos ativar os potenciais para o sucesso, resgatando, como eu falei, a criança cheia de dons, talentos, né, virtudes da alma, como ter autoaceitação, autoamor, autorrealização, como cumprir a missão de vida, como alçar o voo da borboleta, né? Que você merece se libertar do casulo, né? O casulo é necessário, é o período de transformação, período de reforma, período de purificação pessoal, onde você atravessa o deserto pessoal, e eu vou te ajudar e te conduzir para atravessar mais rápido esse deserto e alcançar o voo da borboleta. Então, para quem quer participar desse grande evento gratuito Expressões da Alma, é só se inscrever aqui embaixo, ó, o link está aqui embaixo fixado na descrição, está na descrição do vídeo. Então vai nesse momento, já clica aqui para não perder. E ó, alerta, tem gente que já usou lá no outro evento que eu fiz, o meu nome, o nome do evento, tentando dar golpe, tentando cobrar evento gratuito. Muito cuidado, fica atento ao que eu oriento. O link está aqui embaixo e é gratuito o evento Expressões da Alma, tá bom? Siga a minha orientação para que tudo dê certo. Beleza, meu povo? Começamos bem a semana, é ou não é? Então, quero aqui deixar para vocês um grande abraço e lembrar que amanhã, meio-dia, eu volto com mais um EcoTrincast. Beijos, abraços, até lá.